Fala, meu povo, mais um episódio especial aqui do podcast do Fórum Brasileiro pela Segurança Pública, presente aqui no COP Internacional 2025, na São Paulo Expo, em que a gente tem a honra de entrevistar as principais autoridades e personalidades presentes no evento. E é o caso do meu amigo Alessandro Visacro, que é coronel do Exército Brasileiro, da Reserva, e também analista em Defesa e Segurança Pública. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado, Luciano. Prazer estar aqui contigo na tarde de hoje. Mas interessante é que no evento passado da Fundação Francisco Dornelles em Brasília, a gente tentou fazer uma entrevista, acabou que com a agenda apertada, você tinha que pegar seu voo. Nós não conseguimos, mas o destino nos fez nos encontrar aqui, né, no COP Internacional 2025, em que a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Alessandro, que é uma referência na defesa e também na segurança, uma presença sempre cativa nos principais eventos de defesa e segurança pública do nosso Brasil. Né? Bondade sua, Luciano. E um grande escritor também, né? Tem alguns trabalhos publicados. Inclusive, eu fiquei sabendo que você tem um livro que foi lançado recentemente, né, Alessandro? Isso, meu quarto livro foi publicado no início desse ano pela editora Grifos. É um livro que versa sobre o uso da força, sob uma perspectiva ética, moral e legal. Chama-se Massacre, o tênue limite entre o bem e o mal. Então é uma literatura que eu acho extremamente recomendada, não só para os militares das Forças Armadas, como também para os profissionais de segurança pública de todo o Brasil. E a gente aborda, como eu falei anteriormente, essas nuances do uso da força, sobretudo em cenários que apresentam a criminalidade de alta intensidade, como acontece, infelizmente, na América Latina como um todo e no Brasil, né? Não, e Alessandro, eu faço questão de lhe apresentar como escritor, eu também labuto nessa área, né? A gente trabalha, eu sou editor-chefe da editora Última Raça, em que a gente se especializou na publicação de livros na área de defesa e segurança, e a gente percebe que o mercado ainda é muito carente de obras, de autores e de editoras que se dedicam à publicação de livros nessa área, né? É lógico que a gente tem evoluído, a gente tem oportunidade, inclusive, no COP, em outros eventos que eu já te encontrei, você trazendo os seus livros, né? Infelizmente você não trouxe aqui para a gente apresentar para os nossos seguidores, mas eu gostaria de lhe parabenizar também por isso, pela sua preocupação, não só em estar palestrando, como você vai fazer daqui a pouco aqui no evento, mas também deixando escrito aí para as futuras gerações, né, o objeto do nosso conhecimento, né? Aquilo que eu sempre digo, a gente tem que passar para frente conhecimento. Tem tido uma expansão, ainda que pequena, do interesse pela leitura dos profissionais de segurança. Acredito que o reconhecimento pelo MEC das ciências policiais como um campo do saber contribuiu muito. Mas, de uma maneira geral, sabe disso muito melhor do que eu, o mercado editorial no Brasil ainda é muito atrofiado. E eu acredito que, em termos práticos, a gente vai ler cada vez menos, né, por conta da inteligência artificial, por conta da farta oferta de informação que as pessoas equivocadamente confundem com conhecimento, né? Então, existe uma oferta muito grande de informação e a gente acha que isso é conhecimento. Então, hoje uma pessoa dificilmente se dedica a ler um livro, quer ler um paper, tem uma dúvida, pede um resumo, um sumário para a inteligência artificial. Então, acredito que a médio prazo, né, a leitura vai ser um hobby restrito a poucos, né? O livro vai ser um hobby restrito a muito poucos. E me permita elogiá-lo, já tive a oportunidade de ler textos seus, parabenizá-lo pela profundidade em que você se devota a escrever sobre determinados assuntos, que é importante que a gente assim faça, ainda mais em um mundo como a gente está hoje, né, que as pessoas não querem se deter, né? Um vídeo tem que ser de 1 minuto, exatamente, o texto tem que ser de 3, 4 parágrafos. Exatamente, né? Então, é tudo muito superficial, né? Exatamente. Então, essa sua caminhada ela é muito importante e eu digo ainda mais pelo fato de você ser um oficial das Forças Armadas, obviamente muito vinculado à área de defesa, mas também que tem uma entrada muito grande entre as forças policiais que se aproveitam muito do seu conhecimento. E digo isso porque a gente também percebe e enaltece o COP Internacional, né, o Sansone, por esta visão em termos de se especializar e, ao mesmo tempo, fazer uma referência positiva, como deve ser, para a segurança pública. A gente tem eventos de grande alcance, inclusive há muitos anos no Brasil, que
embora também trate da segurança, mas foca mais na área de defesa. Né? Então, a gente tem esse evento aqui, que é um evento voltado, obviamente, a empresas aqui de defesa, mas voltado ao segmento da atividade policial e da segurança pública como um todo. Então, eu gostaria de perguntar, qual foi a virada de chave que fez você canalizar parte dos seus estudos também para a área de segurança pública? Essa pergunta é interessante, porque nunca foi uma intenção minha entrar no campo da segurança pública. Como oficial das Forças Armadas, eu sempre me dediquei ao estudo, a essência do meu exercício profissional sempre foram os conflitos armados. Só que na América Latina, se a gente observar, a América Latina é uma região muito paradoxal, porque ela é ao mesmo tempo a região mais pacífica do mundo e ao mesmo tempo a mais violenta. Ela é mais pacífica, numa perspectiva mais ortodoxa, mais conservadora, que não existe ali aquela recorrência de conflitos armados entre estados soberanos, entre guerras entre estados soberanos. Mas, como eu disse, paradoxalmente, ela é a região mais violenta do mundo, né? Embora abrigue apenas 8% da população mundial, ela é responsável por 1/3 dos homicídios cometidos no planeta. No ranqueamento das 10 cidades mais violentas do mundo, praticamente todas são latino-americanas, à exceção de 1 ou 2 cidades da África do Sul, ou uma da África subsaariana. E na América Latina, por que isso? Porque na América Latina predomina uma violência que ela é decorrente da luta perene entre ricos e pobres, né, como já falava Bevin Alexander. E ou seja, é uma violência predominantemente organizada e não estatal. Então, esses estudos, esse campo de pesquisa meu dos conflitos armados, ele naturalmente levou para os conflitos intraestatais. E desde o final da Guerra Fria, entre 89 e 91, o que a gente observa é essa tradicional violência entre ricos e pobres na América Latina, ela ter sido absorvida, né, com o esvaziamento do apelo político ideológico, com o financiamento de fontes externas, no contexto da disputa entre os dois grandes blocos hegemônicos, né, Estados Unidos e União Soviética. Essa violência ela foi naturalmente canalizada para aquilo que sempre existiu na região, no hemisfério ocidental, que foi o banditismo. Então, a gente tem aí, alguns autores falam em insurgência criminal, guerras criminais, insurgência terrorista criminal. Então, isso naturalmente levou à interseção entre segurança nacional e segurança pública. Então, basicamente isso que me levou ao campo de estudo. Então, sempre quando eu estou falando de defesa, invariavelmente, a gente procura uma abordagem de defesa, mas a gente invariavelmente entra naquilo que são as leads, as atribuições das forças de segurança pública. E é interessante a sua reflexão, porque, de fato, o Brasil ele vive um cenário complexo, né? Obviamente que não se restringe somente ao Rio de Janeiro. Aquilo que era incomum, por exemplo, no caso do Distrito Federal, onde eu atuo e nasci, era muito raro, por exemplo, na década de 90, você realizar a apreensão de um fuzil. Hoje se tornou mais comum do que a gente gostaria no Brasil inteiro. E a gente vê também ações de domínio de cidades, novo cangaço, né, com fechamento de cidades, com emprego de explosivos, com um alto poder ofensivo das milícias e das facções criminosas. E, obviamente, aquilo que é muito analisado sob o aspecto da defesa externa, por exemplo, a questão dos drones, e a gente acompanha nos conflitos agora na Ucrânia, o emprego de drones, inclusive com algumas ideias que já estão sendo incorporadas no Brasil, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe que, e é interessante esse seu ponto de vista, com a experiência que você tem doutrinária das Forças Armadas, incorporando com esse seu interesse também com a segurança pública, porque, de fato, a gente vai, infelizmente, no Brasil, ver cada vez mais próximos o agravamento da situação da segurança pública, se algo não for feito, e as medidas de contrarresposta das forças policiais, que hoje já procuram se preparar e ter equipamentos como blindagens parciais, e a gente percebe que em algumas situações já se exige uma blindagem nas viaturas integral. A gente vê cada vez mais o emprego de fuzis em todas as guarnições, aquilo que era geralmente uma tropa de operações especiais e ações táticas. Hoje a gente já vê a necessidade do patrulhamento ordinário nas ruas, utilizar isso. Questão dos coletes balísticos, e a gente está evoluindo agora também para a necessidade dos capacetes de proteção balística, com proteção
em níveis e padrões europeus e internacionais, né? Quando a gente pega a realidade brasileira, ela é uma realidade mais dramática do que, de certa forma, a gente acaba percebendo. Se nós pegarmos a guerra civil na Síria, ao longo de uma década, ela chegou a matar 500 mil de pessoas. O Brasil, na última década, matou 500 mil de pessoas. Existe um estudo do Fórum... Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mapa da violência. Isso, exatamente, obrigado. O Mapa da Violência de 2012, ele apontou que os 12 maiores conflitos ao redor do mundo, no período entre 2004 e 2007, fizeram um total de 169.574 mortes. Sendo que o conflito que mais matou foi a guerra no Iraque. Aquele era no período do pico da violência da Al-Qaeda no Iraque. Ele matou 76.266 pessoas. Então, os 12 maiores conflitos somados fizeram um total de 169.574. O Brasil, no mesmo período, de acordo com esse mapa da violência de 2012, foi responsável pela morte de 192 mil pessoas, 804. Então, só o Brasil matou mais que as 12 principais guerras ao redor do mundo somados. Existe também um estudo sobre crianças em situação de violência armada organizada, que não conflito armado. Levantou que no período entre 1987, ano de início da primeira intifada, e 2000, o ano que antecedeu o início da segunda intifada, ou intifada de Al-Aqsa, morreram no conflito entre palestinos e israelenses 467 crianças. Israel tem cerca de 10 milhões de habitantes, Gaza e Cisjordânia cerca de 5 milhões, fazendo um total aproximado de 15 milhões de habitantes. O estado do Rio de Janeiro tem entre 16 e 17 milhões de habitantes. No mesmo período, enquanto lá morreram 467, no Rio de Janeiro morreu 3.937. E ninguém tem dúvida que lá é um conflito armado. Então, existe uma preocupação muito grande das Forças Armadas em verem um desvio da sua atribuição funcional, da sua destinação precípua, que no entendimento majoritário seria a garantia da inviolabilidade territorial contra uma ameaça externa, numa perspectiva bem ortodoxa, bem conservadora, de verem-se indevidamente atraídas para as funções de segurança pública. Mas o que está acontecendo no Brasil é justamente o contrário, são as polícias que estão sendo obrigadas a se militarizarem. A gente pega no Rio de Janeiro hoje, por exemplo, existe uma companhia de engenharia para remover obstáculos, anticarro. Então, existe uma companhia de engenharia para desmontar, as tais das barricadas. E chega um número aproximado a 1.000 toneladas de entulhos por ano. O número me foge à cabeça aqui, se eu não me engano, são 1.000 não. Depois eu vou dar uma conferida aqui, são acho que 700 mil. Eu vou pegar aqui o dado correto. Até porque eles se utilizam de materiais extremamente robustos não, e pesados. Hoje as barricadas, deixa eu até para não ficar... E já é comum, inclusive em algumas feiras que a gente participou, na LAAD, outras feiras que a gente participou, a gente percebe que, inclusive, esses veículos, eles também são levados para as feiras justamente por conta dessa realidade vivenciada aí pelos nossos colegas da Polícia Militar hoje as barricadas, o doutor Fabrício Oliveira, que é o atual titular da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, vai estar falando agora no final da tarde, ele chama a atenção justamente para isso, para essa questão das barricadas, a sofisticação delas. Hoje a barricada é construída com concreto armado e aço de engenharia civil. Então, se você simplesmente pegar uma viatura blindada, ainda que uma viatura blindada sob lagarta, e se lançar sobre as barricadas com o intuito de removê-las, não é suficiente. Então, a Polícia Civil, via de regra, tem utilizado explosivos para a abertura dessas barricadas, mas, como eu falei, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem uma companhia de engenharia para a remoção dessas barricadas. Eu vou tentar pegar o número exato aqui. Sobretudo no estado do Rio de Janeiro, um terreno acidentável, em que a dificuldade do operador fazer a sua movimentação dentro no terreno ela é muito complexa. Olha só, em 2024, só a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro removeu 7.701 toneladas de entulho ao destruir as barricadas. É muita coisa.
Não, é obstrução para a polícia, mas também para o morador, né? O Sim. cidadão que... Sim. E aí você tem transporte, né? Alimentação para chegar Sim. nessas comunidades. Inclusive, nesse final de semana, ou na semana passada, salvo o melhor juízo, uma cidadã, mulher, negra, ela morreu por passar em uma barricada com o vidro levantado no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Niterói, um complexo de favelas que abriga um contingente de 80 mil pessoas. Então, embora não tenha repercutido absolutamente nada nos meios de comunicação de massa, na imprensa formal ou informal, a gente vê o próprio morador sendo subjugado por esses grupos armados criminais. São muito mais do que grupos de traficantes ou simples facções criminosas, né? São estruturas que, em alguns casos, já se assemelham à máfia, mas quando a gente vai para a realidade do Rio de Janeiro, quando a gente já começa a olhar para o Nordeste, até mesmo para o próprio estado do Amazonas, ali na Amazônia Ocidental, o que a gente vê são grupos armados criminais que disputam não só a governança local, né, optando ali, criando um modelo de governança paralela ou governança híbrida com o Estado, mas, sobretudo, desafiando ostensivamente, explicitamente, aquilo que é a base do Estado moderno, que é o monopólio da força, da legítima força coercitiva na mão do Estado. E, Alessandro, tudo isso que você narrou é muito premente nos mais diversos meios de comunicação, né? Todos os dias a gente tem notícias desse cenário em que se encontra o Brasil, e em especial algumas cidades e alguns estados, né? E aí eu lhe perguntaria, você, até porque se fala muito que estamos num estado de guerra, na sua percepção, estamos num estado de guerra? Vamos lá, se a gente olhar para o Rio de Janeiro, que eu cito muito o Rio de Janeiro porque acho que é o caso mais... Por dois motivos, porque em termos didáticos é o estudo de caso mais fácil da gente entender, né? E segundo, porque é muito importante que o Rio de Janeiro exporta tendências. Então, aquilo que acontece no Rio de Janeiro hoje, segundo os próprios profissionais de segurança pública, vai acontecer nos outros estados daqui a 10, 15, 20 anos. Então, o Rio de Janeiro ele possui armas de guerra, veículos de guerra, aeronaves de guerra, possui indumentárias de guerra, tanto nas mãos das forças de segurança pública quanto nesses grupos armados criminais, possui etos guerreiros também em ambos, possui cifras de guerra, vítimas de guerra, possui medicina de guerra. Então, mas a gente precisa responder, e essa ideia de que o Rio de Janeiro está em guerra se tornou até lugar comum. Mas aí a gente precisa entender o seguinte, porque quando se fala em guerra, em conflito armado, a gente tem uma visão muito ortodoxa ainda do que é conflito armado. A gente tem uma perspectiva ainda muito, digamos assim, westphaliana, né? no modelo westphaliano de uma ordem internacional centrada no protagonismo exclusivo do Estado-nação. Então, a gente... Intuitivamente, na cabeça de qualquer um, vem aquela ideia do tanque lutando contra o tanque, o duelo de artilharia, né? O dogfight, que são os caças lutando nos céus, mas a gente precisa entender que o conflito armado é muito mais do que isso. Então, quando a gente fala o Rio de Janeiro está em guerra, a gente precisa entender que tipo de guerra né? Por quais objetivos políticos e estratégicos, quem lutando contra quem. Porque se a gente colocar aquela perspectiva engessada de segurança pública, a gente vai ver uma polícia lutando contra um traficante. Não é isso, a gente precisa entender quando essa guerra começou, quando é que ela vai terminar, quem é que está vencendo, quais são as principais armas, quais são as armas mais comuns, as mais empregadas. Então, é uma discussão um pouco mais profunda e que é muito prejudicada porque a concepção de segurança e defesa do Estado brasileiro se apoia na dicotomia entre segurança nacional e segurança pública. Então, a gente raciocina com segurança nacional uma atribuição das Forças Armadas e segurança pública uma atribuição preponderantemente de polícia, né? Tanto é que, na maioria dos estados da federação, aquilo que são meras secretarias de polícia recebem o nome de Secretaria de Segurança Pública, né? E aí a gente fica limitado por essa estrutura conceitual, né, esse framework, de enquadrar
o problema, de interpretar corretamente o problema. E aí a gente se vê obrigado a colocar na caixinha de segurança pública. E isso limita muito, né? Eu não estou querendo dizer que tem que tirar da caixinha de segurança pública e colocar na caixinha de segurança nacional. O que eu estou querendo dizer é que essa estrutura binária, segurança pública, segurança nacional, ela já não atende mais esses cenários, né, complexos de segurança e defesa, porque as ameaças hoje a gente pode certamente rotulá-las como híbridas, né? Híbridas porque combinam o Estado e não o Estado, combinam capacidades convencionais e não convencionais, elas perpassam simultaneamente todo esse espectro e ela é, ao mesmo tempo, uma ameaça ao cidadão, uma ameaça às instituições de Estado e por fim, uma ameaça ao próprio Estado. Alessandro, esse contexto que você narrou, ele de aproximação entre, de fato, o que precisa ser feito pelas forças policiais nas ruas e aquilo que é a missão principal das Forças Armadas, me remete a duas questões. A primeira delas tange em algumas propostas legislativas, assim, não vou nem falar propostas, né, mas pensamentos, entendimentos de determinados setores da sociedade brasileira no sentido de desmilitarizar as polícias militares, né? E um outro aspecto que eu gostaria que a gente refletisse tem a ver com a questão de que esse profissional da segurança pública que está atuando neste cenário de guerra, ele vai ser julgado, sob o ponto de vista criminal, perante, entre aspas, um tribunal de tempo de paz. E essa questão, ela também pode ser proposta, e a gente teve algumas alterações nesse sentido, mas, ao meu ver, não abrangeu de forma total as Forças Armadas quando empregadas para a garantia da lei e da ordem. Então, a gente tem uma situação em que o soldado que está ali no fronte de batalha, ele se vê fragilizado sob o ponto de vista da questão de proteção jurídica. Então, eu acho que é importante nós destacarmos 3 pontos. O primeiro é a questão da nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, com todos os avanços, com todo o mérito que merece reconhecimento da nossa Constituição, mas nós precisamos entendê-la sob uma perspectiva histórica. Então, ela foi 88, é a nossa Constituição, entre 89 e 91 termina a Guerra Fria. E o mundo se vê diante de um rápido reordenamento da ordem internacional. Então, foi muito difícil fazer cenários prospectivos, tentar desenhar o mundo, e o Brasil estava no seu processo de redemocratização e, infelizmente, os nossos legisladores, de forma até natural a gente entende isso, ele escreveu a Constituição com o olhar no retrovisor. Então, o elemento central da nossa Constituição foi proteger o cidadão dos abusos, sobretudo do Poder Executivo, né? Porque nós estávamos saindo ali de 20 e poucos anos de um regime de exceção. Então, essa preocupação da nossa Constituição, ela adquiriu um caráter excessivamente garantista e ela, na verdade, se mostra uma Constituição escrita para 1970 e não uma Constituição que atenda às demandas de 2070. Então, esse é um problema fundamental. Além disso, a gente tem uma sociedade que ela está contaminada por um debate ideológico completamente estéril. A gente devia estar, em função do que a gente está falando aqui agora, dos números, etc., do quadro dramático que nós vivemos, porque o Brasil só não está num conflito armado para os brasileiros, né? Tem até um caso interessante de um colega meu que, comentando com uma colega mexicana, falou que tem medo do Brasil entrar num processo de mexicanização. Ela ficou ofendida, porque no entendimento dela é o México que corre o risco de entrar num processo de brasilificação, né? Então, assim, nós deveríamos estar focados em soluções objetivas, né, construindo soluções objetivas com uma perspectiva, com uma abordagem exclusivamente pragmática, né, e não a gente estar preso nesse debate estéril de ideias. E, por fim, é muito importante isso que você falou, que hoje, e não é um problema só do Brasil, a norma ela evolui com a velocidade da tartaruga, né? E a realidade ela se transforma na velocidade da lebre. E a norma necessariamente tem que ser o preâmbulo a realidade, né? Tem que ser o preâmbulo da norma. E isso não acontece. Então, hoje no mundo, quando a gente observa, existe um hiato, um gap jurídico, aquilo que a gente poderia chamar de ambiente juridicamente ambíguo. A gente tem um hiato, né, um gap jurídico entre o direito interno, o direito internacional humanitário, que é também conhecido como direito internacional dos conflitos armados, e o direito internacional dos direitos humanos. Então, quando a gente pega, por exemplo,
um som alto, né? Uma Lei Maria da Penha. Isso ninguém tem dúvida que está no escopo ali do direito interno. Quando a gente vai lá para a bacia do Rio Donetsk, lá no leste da Ucrânia, os combates ali entre o exército ucraniano e o exército russo, ninguém tem dúvida que está abarcado ali no direito internacional humanitário. Agora, quando a gente olha a realidade, por exemplo, de uma operação da CORE, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no dia 6 de maio de 2021, que resultou em 27 mortos, ela cai justamente dentro desse ato jurídico, desse gap jurídico. Os policiais são administrativamente e legalmente cobrados uma perspectiva do direito interno. A mídia e setores importantes da sociedade, como, por exemplo, a academia, alguns atores políticos nacionais cobram numa perspectiva do direito internacional humanitário. E eles não contam com nenhuma ferramenta do direito internacional dos direitos humanos. Eles não contam com nenhuma ferramenta do direito internacional humanitário e talvez realmente não devessem contar, né? Quando a gente observa, por exemplo, até para fazer uma analogia com Israel hoje, as forças de defesa de Israel, com certeza são as forças armadas mais sofisticadas na aplicação do direito internacional dos conflitos armados. Dificilmente você vai achar forças armadas que são tão criteriosas nos seus procedimentos em observância àquilo que prescreve as leis da guerra. Isso pode parecer um contrassenso, porque aquilo que que inunda a mídia é justamente o contrário. Porque, embora elas observem os preceitos da lei da guerra, elas são cobradas, né? Elas, vamos dizer assim, elas apanham, elas são atacadas numa perspectiva do direito internacional dos direitos humanos. Então, isso é um problema que os juristas, os doutrinadores vão resolver daqui a 10, 15 ou 20 anos. Só que hoje soldados e policiais desdobrados nas zonas conflagradas ao redor do mundo, eles estão operando nesse exato momento, dentro desse, como eu disse, gap jurídico, desses ambientes juridicamente ambíguos. Até fazendo um gancho com o que nós começamos a nossa conversa, o livro que nós fizemos menção, O Massacre, o Tênue Limite entre o Bem e o Mal, é justamente sobre essa perspectiva, né? Como é que a gente tenta criar mecanismos para assegurar que o uso da força, mesmo com essas dissonâncias, essa simetria entre a realidade objetiva e a normatização, a gente possa pautar o uso da força por princípios da legalidade, legitimidade e moralidade. E, Alessandro, ainda tem essa questão, porque, vamos aqui, o soldado do Exército que está prestando seu serviço obrigatório ou que engajou, e ele é empregado ou cabo em uma operação, numa situação dessa de garantia da lei e da ordem. Obviamente, por mais que seja bem preparado esse militar, mesmo condicionado a essas possibilidades, você tem armamentos que são utilizados para outros cenários e tem a própria formação desse militar, né? Em um contexto que o policial militar já está, obviamente, preparado, muitos com décadas de experiência nessa área. E tem a questão também do operador de segurança pública de outro estado. A gente tem a Força Nacional, a gente tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Então, você tem diversos atores que operam num terreno, né, e aí eu digo, prestando apoio ao Rio de Janeiro numa situação extrema, em que eles, por mais bem formados, e a gente sabe que as forças policiais elas estão cada vez mais bem formadas, a gente sabe que também, geralmente, se dá preferência a tropas de operações especiais e ações táticas para estar engrossando nessa proteção, mas a gente percebe que, naquele momento, eles vão se colocar numa condição complexa. E esse seu livro, ele vem muito ao encontro dessa reflexão que a gente precisa fazer a respeito do uso da força. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que faz parte do desafio, né? Muitas vezes a gente reivindica uma certa permissividade no uso da força, principalmente aí eu falo em termos das Forças Armadas. A gente reivindica uma permissividade no uso da força que já é dissonante com a realidade. Então, a gente não vai ter um cheque em branco, por exemplo, não só as Forças Armadas brasileiras, com as Forças Armadas. Vamos novamente, né, observar lá o que está acontecendo em Israel, especificamente ali na faixa de Gaza, né? Com relação ao uso da força. Não vai ter um cheque em branco, como, por exemplo, a Wehrmacht teve em Stalingrado, né? Então, a gente precisa entender que as sociedades elas vão passando por transformações e essas transformações elas incidem sobre a percepção
do que a sociedade tem como tolerável, aceitável e legítimo para o uso da força. Então, acho que isso é um desafio para as instituições militares, né, para as Forças Armadas no mundo inteiro, mas também para as próprias instituições policiais. Porque qual é o grande risco? É a gente tentar impor um modelo que é excessivamente restritivo ou um modelo que é excessivamente permissivo, mas ambos dissonantes da realidade. Esse é que é o grande desafio. Alessandro, uma outra pergunta aqui, esse nosso bate-papo aqui sugere, e eu não posso deixar a oportunidade de te perguntar, como um grande especialista, você considera que hoje o Brasil ele é um narco-estado, e a gente obviamente tem pontos de referência como o México e outros países? Você acha que a gente está próximo, que a gente caminha? E eu te pergunto isso porque, invariavelmente, nós nos damos conta, nos mais diversos meios de comunicação, denúncias e envolvimentos de autoridades de alto relevo na administração pública brasileira envolvidos com venda de sentenças e outras ações em que a gente fica perplexo. O que você acha a esse respeito? Quando a gente fala especificamente de narco-estado, nós normalmente associamos a um estado que produz a droga e comercializa, né? Então, assim, na América do Sul, a gente, de forma geral, são reconhecidos 2 narco-estados, a Venezuela e a Bolívia. Tá? Muitas vezes vão surgir críticas, falar que isso é uma abordagem ideologicamente enviesada, mas se a gente parar de forma muito objetiva, muito pragmática e olharmos para esses 2 estados, eles são narco-estados. É a mesma coisa se a gente olhar para o Irã. O Irã é um estado que financia o terrorismo por meio dos seus proxies, né? Seus proxies no Irã, o Ansar al-Allah, que é o braço armado da milícia Houthi no Iêmen, seu principal proxy, que é o Hezbollah libanês. Tá? Mas o Brasil, o tráfico de drogas exerce um papel muito importante, porque o Brasil, tradicionalmente, é um país não só consumidor, né, o segundo maior consumidor mundial de cocaína, mas ele se consagrou, né, como rota. Né? Então, hoje, ele tem abastecido o hemisfério norte. O Brasil é um elo muito importante no abastecimento de cocaína para o hemisfério norte. Só que o Brasil ele está caminhando a passos largos, então já é um processo em que ele já está bem avançado de se tornar um estado criminal. O estado criminal ele tem 8 características, a gente vai falar disso na nossa apresentação, eu não me recordo todas elas aqui, mas se a gente observar as 8 características, o Brasil já tem num estágio avançado. Então, é fato que o Brasil está se tornando um estado criminal. E a gente tem o PCC, que hoje se tornou uma grande multinacional do crime, presente, obviamente, em todos os estados praticamente brasileiros e também toda a América do Sul, em outros diversos outros países, né? Temos o Comando Vermelho, que também tem se expandido muito. Ou seja, a gente tem aí 2 grandes facções com enlaces, inclusive perigosos, com organizações terroristas, inclusive, né? E permeando essa cadeia de crimes transnacionais. Né? E, obviamente, a gente tem a dificuldade do Estado brasileiro de maneira isolada, até porque até agora a gente não conseguiu lidar sozinho com essa questão. A gente tem acompanhado também algumas notícias a respeito de manifestações do governo norte-americano com ações incisivas sobre a Venezuela. Agora já se fala na Colômbia. E aí a gente começa a parar para pensar. Por isso que eu te fiz essa pergunta em relação ao narco-estado, até porque a gente sabe que o PCC e o Comando Vermelho, embora eles já estão atuando no mercado formal, né, através de franquias, através de postos de combustíveis e diversas outras ações visando lavar o dinheiro objeto de ilícitos, né? Então, eu acho temerário e complicado, né, nesse atual cenário, e isso imprime um cuidado maior para além daquele cuidado que a gente tem que ter com a população brasileira, porque ela é vítima desse crime. Como é que você enxerga o Brasil nesse atual cenário, que é um cenário, eu entendo, complexo e perigoso?
Quando a gente olha o ambiente estratégico contemporâneo, ele se caracteriza por uma extrema complexidade, uma extrema voracidade, e o Brasil ele tem dado mostras de que ele não está verdadeiramente pronto para essas dinâmicas geopolíticas. E quando a gente olha na perspectiva norte-americana, para a América Latina, os Estados Unidos consideram a América Latina o seu playground, o seu jardim, aquilo que ele chama de hemisfério ocidental. É a área de influência primária dos Estados Unidos. E, normalmente, a política externa norte-americana para a América Latina, ela nunca tem recebido uma prioridade, como, por exemplo, recebe a Europa, hoje como recebe a região do Indo-Pacífico, mas ela sempre foi pautada pela busca da estabilidade regional. Então, a instabilidade latino-americana, ela compromete os interesses vitais norte-americanos. Sobretudo porque essa instabilidade, ela funciona como uma porta de penetração de potências extra-regionais. Então, quando a gente olha para a América Latina, como eu disse, é a área de influência primária dos Estados Unidos. O maior parceiro comercial da América Latina hoje já não é mais os Estados Unidos, é a China. Então, isso em termos geopolíticos, vamos colocar assim, isso é algo simplesmente inaceitável para o Washington. Então, isso é algo que é um estado de coisas que o Washington não vai aceitar de forma alguma. Então, nós temos, na perspectiva americana, esses dois pontos são fundamentais. A instabilidade regional, que ela é promovida por uma violência que ela é não estatal, como a gente falou anteriormente. Então, tem muito a ver com algo chamado nexo crime-terror. Então, são organizações terroristas, como, por exemplo, o Hezbollah, que atua de forma muito... tem uma presença muito marcante na América do Sul, aliás, nas Américas como um todo. O Hezbollah contrabandeia cigarro dentro dos Estados Unidos. Onde o Hezbollah lava dinheiro na Tríplice Fronteira, é onde o PCC também lava dinheiro. Então, esse nexo crime-terror indiscutivelmente, o crime organizado hoje, transnacional, é o principal desestabilizador regional, e, além disso, a penetração de potências estrangeiras, como, por exemplo, a Venezuela hoje é uma porta de entrada não só para a Rússia, mas também como Teherã. Existe pelo governo, pela teocracia iraniana. E, quando a gente olha numa perspectiva maior, a grande ameaça aos interesses nacionais norte-americanos é a China, em termos de Estado-nação. Então, isso é um estado de coisas que a Casa Branca não pode permitir isso. Ela vai agir de alguma forma. E, infelizmente, como eu falei, o Brasil tem demonstrado que não está apto para essas dinâmicas geopolíticas globais tão complexas, tão vorazes, como a gente tem hoje. Infelizmente, a gente tem, como eu disse, tanto na política interna quanto na política externa, a gente ainda está preso a dogmas ideológicos do século XX. E o Brasil não tem se assumido o papel que lhe compete de líder regional. E já há muito tempo, no início dos anos 2000, quando o Estado colombiano estava flertando com o colapso e pediu socorro, o Brasil não assumiu o papel de líder regional. Então, os Estados Unidos teve que entrar com o Plano Colômbia, etc. E hoje a gente observa o Brasil ainda pecando como esse líder regional. Infelizmente, isso é algo que a gente precisa consertar o rumo da nossa política externa urgentemente, porque senão nós vamos colher a consequência. Não existe certo, errado, justo ou injusto. Política externa não existe causa e consequência. Enfim. Coronel Alessandro, eu gostaria de ficar pelo menos aqui 1 hora conversando, porque a gente tem muita curiosidade, a gente não pode deixar passar desapercebido, e a oportunidade de conversar com um grande especialista, um analista como você, sobretudo de geopolítica, porque cada vez mais o debate sobre segurança pública no Brasil envolve uma necessidade de conhecimento sobre a geopolítica. Então, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que eu tive aqui no COP Internacional, no podcast do Fórum Brasileiro pela Segurança Pública, organizado pela Fundação Francisco Dornelles. A gente se sente muito honrado em poder, nesse bate-papo, aprender um pouco mais sobre tudo aquilo que você aprendeu na sua carreira, que a gente sabe que é muito longa. Eu agradeço muitíssimo, Luciano, muito exageradas e bondosas as suas palavras. Mas foi um prazer estar aqui com você e
A gente vai ter mais oportunidades, se Deus quiser, mais para frente. Que tenhamos mais oportunidades. Esse foi mais um podcast aqui diretamente do COP Internacional 2025 no São Paulo Expo, organizado esse podcast pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, organizado pela Fundação Francisco Dornelles. Forte abraço a todos e até o próximo podcast da Fundação Francisco Dornelles e também do Fórum Brasileiro pela Segurança Pública.